Olá, você está no Questão de Ordem, programa que leva a você um pouco mais dos vereadores, para que você conheça o trabalho e também as iniciativas dos parlamentares. Recebo hoje o vereador Jean Charles, do PMDB, que vai falar um pouquinho dos seus projetos, a função do vereador. Seja bem-vindo, Jean. Queria que o senhor começasse fazendo uma análise dessas últimas sessões, principalmente após aí a redução, a antecipação do horário para as 14 horas. É uma satisfação novamente estar por aqui, trocando um pouco de informações, né, e contribuindo para o conhecimento do público de uma forma geral dos trabalhos, não só pessoais, né, do nosso trabalho, mas daquilo que acontece nessa Casa de Leis. Eu tenho visto, assim, a mim particularmente eu não tenho visto com bons olhos essa mudança de horário. Já havia me posicionado a respeito disso, que eu era contrário, por várias razões, especialmente porque eu acredito que vai dificultar a presença do público nos momentos de discussão e votação de projetos mais importantes para a cidade, que envolve a cidade como um todo, né? E esse horário também ele dificulta um pouco o andamento da questão administrativa pelo tempo em que é expedida a ordem do dia, né, o expediente, para poder fazer uma análise, um estudo melhor dos projetos que vão ser em discussão e poder realmente entrar na sessão de forma mais tranquila, ciente e com posicionamento firme a respeito do voto e do que deve ser discutido. Eu particularmente não tenho gostado. Não tem agradado, né? Mas nós estamos aí para cumprir o nosso papel e enquanto tiver esse horário nós vamos continuar trabalhando dessa forma. Queria que o senhor falasse um pouquinho, vereador, do que o senhor entende ser a função do vereador. Muita gente acha que o vereador só está aqui fazendo leis. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa função legislativa, o papel, o verdadeiro papel do parlamentar. A verdade, a primeira coisa quando é uma experiência minha, né, pessoal, as pessoas cobrarem, assim, qual é seu, que você vai, que projeto você vai apresentar quando entrar lá? E há uma cobrança muito grande da sociedade de que vereador precisa apresentar projetos. Eu diria que eu acho que tem lei para tudo quase, hoje em dia, né? É um dos papéis do vereador legislar sobre fatos que interfiram na vida da comunidade, né? E apresentar projetos. Além disso, né, a função legislativa é de apresentar projetos do legislativo e também receber projetos que são de competências do Poder Executivo para poder legislar em cima disso. Então, são duas formas de legislar: com projeto dos próprios vereadores e com projetos também do Poder Executivo, que é uma outra questão também que o pessoal talvez desconhece. O Poder Executivo, ele não legisla, mas ele apresenta matérias a serem discutidas para o Poder Legislativo votar na matéria que foi apresentada. E tem matérias que são de competência exclusiva do Poder Executivo e outras que são do Poder Legislativo. Algumas podem ser de um ou de outro. Mas o Poder Legislativo ele tem outras questões, né, de competência, de função, né, que é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Dentro das políticas públicas apresentadas, o Poder Legislativo ele acompanha o emprego do recurso público, das políticas públicas e mais, né, cabe ao Poder Legislativo também discutir e propor alterações nas leis orçamentárias, né? Também ele é um agente de controle no momento em que ele também julga os atos do Poder Executivo e do próprio vereador, de vereadores. Junto a tudo isso ainda, tem algo mais que muitas vezes é criticado pela mídia, que também a competência do Poder Legislativo, enaltecer ações para levar a público atos, seja de empresas, seja de atos de empresas públicas ou privadas, e atos de pessoas, de personalidades na cidade, né? Atos, ações,
questões de uma forma geral que merecem ser enaltecidas e que aí são feitas através de homenagens, de moções, de requerimentos de congratulações, de nome de ruas, por exemplo, né? Só não pode, né, o Poder Legislativo ficar centrado nisso, apenas nisso, né? Mas isso compõe todo um arcabouço de ações que cabem ao Poder Legislativo executar. A gente percebe que a Câmara pode muito, né? Isso ficou provado, o poder da Câmara ficou provado nessa questão da lei dos bancos, que numa boa ação, mas acabou tendo um desvirtuamento e acabou até prejudicando a população, mas mostrou a força que o Legislativo tem. Em algumas questões, e aí cabe ressaltar que o Poder Legislativo Municipal ele tem competência de legislar sobre questões que são de interesse local da cidade, ele acaba tendo um papel importantíssimo. No caso dos bancos, especialmente, né, dessa discussão toda que saiu, à época não foi nesse momento que foi discutido, e sim na outra legislatura, a lei de segurança nos bancos, mas é possível observar que havia uma boa intenção naquele momento, né? Mas ela teve um reflexo negativo. Também cabe ao Poder Legislativo rever esses atos, né? Claro. Rever e tornar sem efeito a partir do momento que não tem necessidade mais ou que está causando um prejuízo à sociedade. Então, ela tem um papel muito grande, interferir nas ações, na movimentação, naquilo que interessa localmente a cidade e que interfere na vida dos munícipes. O senhor acha que às vezes o vereador, na ânsia de querer, às vezes, apresentar um projeto, acaba inventando coisas que não são execuíveis? Esse é um cuidado que precisa ter, né? Mas a comunidade precisa saber um pouco mais disso. A partir do momento que houver uma consciência política, consciência do papel principal do legislador, do vereador, no caso, ela vai deixar de cobrar. Eu vejo que muitos colegas vereadores apresentam leis, né, e que nós que somos da Comissão de Justiça, a gente observa que são gritantemente ilegais, né? Mas é na ânsia de produzir leis, né? E é um grande perigo isso, né? De ficar uma fábrica de leis que vai cerceando direitos, e que muitos deles já estão consagrados na Constituição Federal, em Constituição Estadual, em outras leis infraconstitucionais que já existem, mas na ânsia de poder apresentar depois para o seu público que ele tem X leis, né? Nós, né, já foi motivo de publicação pela mídia, né? Esse momento que a gente está vivendo, essa casa tem sido a campeã de leis ilegais, né? São leis que são apresentadas e que, diante da ilegalidade, o Tribunal de Justiça derruba e a torna inconstitucional, né? É um cuidado que a gente tem que ter em não produzir tantas leis assim, mas ter mais qualidade e atenção, né? Embora seja, às vezes, uma reivindicação da população, ter tranquilidade para expor para a população que não é competência dele, né? Seja, não é competência porque é do Poder Executivo ou porque às vezes, competência federal, é uma outra visão. Me parece que no senso comum existe a ideia de que quanto mais projetos o vereador apresenta, mais ele trabalha. Mas o pessoal tem que saber também, os vereadores, além da função fiscalizadora, o vereador pode, inclusive, assessorar o executivo, ajudar com informações. É um papel que, no caso, especialmente no caso, foi boa essa colocação sua, para demonstrar que é o seguinte, aliás, a maioria das leis que passam por essa casa são ilegais. Por quê? Elas são de competência exclusiva do Poder Executivo. O vereador não pode apresentar lei cuja matéria envolva orçamento. Ele não pode alterar o orçamento com uma lei obrigando o Poder Executivo a fazer alguma coisa que vai interferir no orçamento. Porque existe já todo um plano orçamentário, né? E o responsável por essa peça orçamentária é o Poder Executivo. Então, é ele que cabe a iniciativa dessas leis. Mas cabe ao vereador contribuir para esse processo. De que forma?
sugerindo, fazendo indicações, requerimentos, né? Propondo ao Poder Executivo questões que são de interesse da comunidade, mas não estão inseridas dentro do programa orçamentário, mas para que ele possa analisar, criar e executar dentro do orçamento que ele tem ou incluir para um orçamento do ano seguinte e tudo mais. Então, essa é uma das funções também do vereador, contribuir indicando e promovendo uma situação em que o Poder Executivo vai ter condições de analisar, porque ele também não tem condições de estar vendo tudo o que está acontecendo na cidade. Por isso que tem esse equilíbrio do Poder Executivo e do Legislativo, que está próximo, o vereador está mais próximo do cidadão, então ele acaba levantando questões que não são de sua competência, mas e sim do prefeito, e é passado para o prefeito para poder fazer uma análise global dentro do município para aplicação do... E funciona, vereador, essas indicações, infelizmente não? Infelizmente, eu posso dizer pelo atual governo, né? Não tenho como falar de outros governos. O momento que eu vivo, infelizmente, as indicações, a sensação que a gente tem é que vão tudo para a gaveta, se não for para o lixo. Infelizmente, a gente não percebe do Poder Executivo uma boa vontade de analisar essas propostas, de chamar discussões, de verificar, ou mesmo responder, olha, isso aqui é interessante, nós vamos aplicar, vamos ver se a gente coloca na lei orçamentária do próximo ano, coisa que vale. Infelizmente, não. Mas a gente tem que fazer, mesmo assim, porque em algum momento aquela questão pode ser retomada para ser realizada. O senhor acha que isso acontece com o senhor, que é tido como oposição, ou com todos os vereadores no geral? Também não sei te dar essa informação. É lógico que aqueles vereadores que não comungam com a imposição do Poder Executivo, né, que querem discutir as questões, eu acho que é mais rígido isso, né? Mas eu já tive alguma coisa que foi realizada, né? Como também já ouvi reclamações de vereadores que compõem o grupo da base, né? Reclamar também que não dão atenção aos seus pedidos. Por outro lado, a gente sabe também que alguns vereadores da base têm um acesso mais fácil por essa aproximação e às vezes conseguem algumas benfeitorias que outros não conseguem. Mas isso faz parte do processo democrático e a gente tem que continuar cumprindo o nosso papel. Nem por isso eu vou ser subserviente ao Poder Executivo, né? E, por outro lado, também não vou fazer oposição burra em criticar questões que são benéficas para a cidade. Bom, ok, eu agradeço, vereador. Esse é o Questão de Ordem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Ok, estamos de volta. Esse é o Questão de Ordem que hoje recebe o vereador Jean Charles, do PMDB. Vereador, a gente falava das funções do vereador, a gente percebe que aqui na Câmara muitas pessoas procuram os parlamentares, às vezes para resolver um probleminha na prefeitura, tem ali um alvará ou às vezes até uma multa, um problema ali para resolver. Essa é a função do vereador, intermediar, fazer esse quebra-galho da população com o poder público? Olha, a forma como eu vejo de fazer política que é o correto, né? Que, sendo representante da população, cabe ao vereador estar ouvindo os anseios, os desejos, as necessidades do munícipe, né? Mas ele precisa ter em sua mente clara que ele não é um quebrador de galho, né? Infelizmente, ainda dentro até dessa questão que eu tenho dito de que falta ainda uma consciência política maior na sociedade, eu posso... o que a gente vê de uma forma geral, né? As pessoas não estão contentes com a política, não estão contentes com os políticos, querem mudança,
Mas na hora de votar, ela quer votar exatamente naquele que vai fazer aquilo que aqueles outros fazem e que ela não gosta. Ela condena, Ou né? seja, ela condena uma atitude, um comportamento do político, mas esperam do seu candidato exatamente o comportamento que ela condena. É um paradoxo complicado isso. De forma prática, né? Às vezes somos procurados para quebrar galho, para cometer injustiça, muitas vezes, como passar na frente de outro em alguma questão, uma creche, ou passar um documento que está na fila para passar na frente do outro, né? E que não é correto isso, né? Então falta um pouco dessa consciência, né? E a política é exatamente o contrário disso. Política não é benefício individual para A ou para B. Política não é beneficiar grupo A ou B. Política não é beneficiar empresa A ou B. Né? É busca do bem comum, né? O bem da comunidade. Pode até ser de um certo bairro, desde que aquilo não interfira no resto da cidade. Se é buscar um benefício para aquele determinado bairro que não interfira para o resto da cidade, é bem comum. Mas se aquele benefício para aquele determinado bairro, porventura o vereador mora, venha prejudicar, eu vou voltar meus olhos somente para aquilo e esquecer do resto, isso eu vejo que é totalmente equivocado, né? E a sociedade, a comunidade precisa ter entendimento maior sobre isso. Todos têm os seus grupos políticos, né? Para se eleger, você tem que ter um grupo que impulsiona a sua candidatura. Todos têm, Claro. todos. Tranquilo, até é normal. Mas a partir de eleito, as pessoas têm que entender que ele não está lá para beneficiar aquele grupo. E sim, voltando na questão, a questão da coletividade, do bem comum. E esses quebra-galhos não podem acontecer. Até porque, repito, você muitas vezes comete uma injustiça. Agora, receber o munícipe, atender, ouvi-lo e encaminhá-lo para a solução do problema, isso é dever do vereador, né? Muitas vezes fazer os contatos dentro do Poder Executivo, dentro da Prefeitura, dentro dos técnicos responsáveis para verificar a questão técnica, a questão de como solucionar aquela questão que não está correta, por exemplo, porque o munícipe não sabe o caminho das pedras, vamos dizer assim. Às vezes ele protocola, ou às vezes ele não sabe nem protocolar um pedido no poupa-tempo. A gente percebe muito isso, falta de conhecimento, né? Muitos munícipes que nos procuram é um simples protocolar de documento no poupa-tempo. E a gente orienta ele, aqui você vai precisar fazer isso, aqui você vai no poupa-tempo, orientamos e tal. E satisfazem muitas vezes a atenção. Agora, o assistencialismo, o quebra-galho, o uso da máquina pública, né? O uso do meu conhecimento, da minha aproximação com o outro poder, para usar a máquina pública para fazer algo que não é correto, isso não é papel do vereador, né? Isso eu diria que é condenável, né? E a população precisa estar atenta a isso. Porque ao mesmo momento que ela pede algo que não é correto, ela pode ser prejudicada por outra pessoa que vai pedir algo que vai prejudicá-la também. Então, é uma faca de dois gumes. É preciso criar uma consciência melhor da população, até para quê? Para facilitar o seu voto, o exercício da sua cidadania no momento dela exercer seu voto, dela analisar A, B ou C. E eu me incluo nisso, né? Dela analisar o meu comportamento, se é um comportamento correto ou se é um comportamento que foge a esses princípios que são básicos. São tão básicos que eu não vejo ninguém na campanha política dizer o contrário. O discurso da campanha é um, mas o discurso, ou depois a atitude de muitos depois, infelizmente, não é a mesma. O discurso na prática é outro, né? Ô, vereador, até sobre isso, o senhor, quem acompanha as sessões, percebe, o senhor tem sido muito crítico às alterações pontuais de zoneamento. Às vezes a gente vê alterando o zoneamento de uma casa determinada, um comércio. Aí que entra o prejuízo à vizinhança, né? Exatamente. Muitos casos que são motivos assim de... A gente fica sensibilizado com o problema, né? Já está lá há alguns anos naquele local,
trabalhando indevidamente com comércio indevido numa área em que não poderia ter aquele comércio. E aí tem dois erros, do executivo de não fiscalizar, de permitir que aquele comércio permaneça em atividade irregularmente, mas também tem um lado do proprietário do comércio, que sabendo se instala naquele local por algum motivo qualquer. Nem estou dizendo que haja maldade nisso, mas na maioria absoluta das vezes, ele sabe que não poderia. E a partir de um certo tempo ele procura, às vezes, um vereador ou outro para poder regularizar o seu ponto, em detrimento a todo um planejamento, a todo um plano diretor da cidade. Repito, alguns casos nos sensibilizam, né? Mas nós temos que pensar na cidade. É o bem comum. E cabe ao Poder Executivo a avaliação disso e a apresentação. É um projeto, por exemplo, a mudança de zoneamento, que é de competência exclusiva do Poder Executivo. Todos, na sua maioria, quando vai para o tribunal derruba, rejeita e caça o alvará. E também não é justo para o cidadão que vê a sua expectativa atendida e depois, na verdade, ela não vai ser, né? Mas, infelizmente, isso também acontece, que no meu entendimento não é um procedimento correto. Só para as pessoas entenderem, né, vereador, essa questão do zoneamento às vezes é um pouco nebulosa. A gente tem uma rua residencial, estritamente residencial, vai uma pessoa lá, abre uma oficina, fica no fundo ali por um tempo trabalhando, aí a prefeitura... Depois quer regularizar só para permitir a extração daquela oficina. Aí a pessoa que comprou ali uma casa na rua falando só residencial... E tem uma coisa mais complexa. Em algumas situações, nós temos casos aqui mais complexos, que não há uma infraestrutura para suportar a instalação de uma fábrica ou coisa parecida, de uma indústria. Por quê? Tem toda uma questão de mobilidade urbana, às vezes não tem nem condições o bairro de suportar movimentações de caminhão que vai acontecer naquele bairro, ou a questão do saneamento, a questão do esgoto, a questão do meio ambiente, enfim. São várias questões que influenciam nas mudanças de zoneamento. Por isso que cabe ao Executivo, porque ele é o dono do plano diretor, ele analisa se aquele bairro vai ter condições e tem infraestrutura suficiente para permitir aquela mudança. Sem dúvida. Vereador, eu não poderia deixar de abordar com o senhor um projeto que o senhor protocolou, é importante o debate, que quer regular a entrada de menores em ambientes que tenham bebida alcoólica. O assunto é pertinente, inclusive agora no próximo dia 31, teremos uma audiência pública aqui na Câmara para debater um outro projeto do vereador Larrañaga, que quer proibir as festas open bar. Queria que o senhor explicasse esse projeto do senhor especificamente. Esse projeto tem tido muita resistência por parte de produtores de eventos, enfim. Eu compreendo e respeito, né? Mas eu tenho, por princípio, o cuidado. Primeiro, proteção pela vida, proteção da família, né? Proteção do jovem, né? E esse também é um dever nosso. Existem algumas leis que tratam do assunto, né? Mas dentro da visão do interesse local, porque cada município ele se movimenta de uma forma diferente. Rio Preto ele tem essa característica de ser pelo tamanho da cidade, pela pujança da cidade, pela riqueza que gera na cidade, um local de eventos, né? E a experiência nos mostra que a cada dia que passa, o jovem, homem e mulher, bebem mais cedo e mais. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Esse é o nosso futuro. Então nós precisamos zelar e cuidar desses jovens. Esse assunto, inclusive, tem sido discutido junto ao Poder Judiciário, né? A Vara da Infância e da Juventude e a Promotoria da Infância e da Juventude, onde a Vara da Infância e Juventude está preocupada, inclusive, com as festas no interior dos condomínios fechados, né? Foi motivo essa semana. Tivemos um problema aí, né? Tivemos problema. Por quê? Foge um pouco do controle, né, da massa, vira uma festa mais reservada, mas os problemas estão acontecendo. E os problemas acontecem em todos os níveis sociais. Não importa. Da pessoa de menor poder aquisitivo, lá nas festinhas, lá
no fim do bairro, lá naquele barzinho e tal, mas nas grandes festas. E os jovens são os mesmos. E o cuidado que a gente tem que ter é com toda a sociedade, não importa a classe social. Estas festas, esse projeto, há um embasamento legal sobre isso, a gente apontou todas as questões e buscou sensibilizar. Na exposição de motivos consta tudo isso. Infelizmente, a exposição de motivos pouco é lida. E ela é importantíssima no contexto da votação. Poucos vereadores sabem que muitas leis vão ser analisadas através da sua exposição de motivos, para verificar qual o espírito daquela lei. Por isso que a gente tem que ler a exposição de motivos para ver o que pretendeu o legislador, o que pretendeu o vereador quando fez aquela lei. Ela vai explicar lá. Que às vezes no artigo não está claro ali. Não está claro, o objetivo principal. Por isso que a exposição de motivos tem que ser bem feita. Infelizmente também tem alguns projetos que eu pego na Comissão de Justiça, que é uma frase lá que não explica o que ele pretendeu, mas é outra questão essa. Então eu fiz uma exposição de motivos, eu fui auxiliado, inclusive. O próprio Coronel Azorda, que agora é diretor dessa casa, contribuiu para a gente formular esse projeto de lei, apresentando todas as leis que já existem e tal, e tentando demonstrar que não havia ilegalidade nele. Ele passou, mas foi vetado. Está aguardando a análise do veto. Eu vou encaminhar para derrubar o veto, para a gente poder levar ao tribunal uma avaliação melhor sobre isso. Algumas questões é preciso. Eu, inclusive, a maioria dos vetos eu voto a favor do Poder Executivo, porque eu já tinha verificado que há uma legalidade, porque o tribunal já foi claro. Outras matérias não são claras. O tribunal ainda não discutiu de forma clara. Esta, sim, a gente tem que levar para a análise do tribunal, do Poder Judiciário, para ele poder se posicionar a respeito. Assim foi com os bancos, né? Algumas questões dos bancos pareciam ilegais. A dos bancos hoje... ficou 2 anos quase suspensa. Não, dos bancos também foi para o tribunal, a questão das portas giratórias, algumas questões, e o tribunal foi se posicionando. A lei das filas, né? A lei das filas, foi se posicionando. Então, esse é um projeto. O Open Bar, na verdade, ele vem um pouco a reboque, acho que é essa mesma visão. A preocupação com os jovens e com o uso da bebida alcoólica exagerado pelos jovens. Isso tem causado transtornos familiares sérios, isso tem um reflexo na família, tem um reflexo na produção desse jovem no ensino, no estudo, uma produção desse jovem no trabalho, sem dizer nas questões das brigas, né? E na questão do trânsito, no reflexo no trânsito, das mortes no trânsito, que eu que trabalhei 33 anos na área de segurança e em torno de 20 na área de trânsito rodoviário e urbano, a gente sabe do quão nocivo é a ingestão de álcool e a condução dele e os reflexos, de uma forma geral, para a sociedade no álcool. Ele não proíbe a presença do jovem, ele regula a presença no evento. Ou seja, o promotor de eventos quer, juntamente com a vara da infância, ela permite, então ele vai poder, mas ele vai ficar numa área reservada, onde naquela área onde ele esteja, não seja vendida, comercializada. Sem contar que normalmente as drogas estão associadas a essas festas. Bom, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais, chegamos ao final do programa. Eu peço para o senhor se despedir aí dos nossos telespectadores. Eu quero deixar o meu abraço, né? E é uma convocação cada dia mais. Eu tenho sido insistente nisso, né? Para a população acompanhar. A política, embora ela não esteja boa, ela é algo do bem. É ela que interfere na nossa vida. Tudo que acontece. A gente pode não gostar da política, mas precisamos participar e estar atentos, porque é na política que as coisas acontecem que interferem na nossa vida. É isso aí. Muito obrigado ao vereador Jean Charles, obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse Questão de Ordem. Um grande abraço e até a próxima.